Salve, 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 meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso, só para quem? Só para você! Esse é o canal Português Fácil, eu sou o professor Thiago Buranello e ó, já vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello com 2 L's. Não esqueça de marcar aí, meu filho, para você correr para lá assim que esse vídeo terminar e deixa um comentário lá, fala assim, professor, acabei de assistir o vídeo e coloca aqui o nomezinho deste vídeo, tá? Que você vai ver no vídeo de hoje um conteúdo muito especial para você que vai fazer a prova do Enem, que já tá chegando, beleza? Então bora lá então começar. Ó, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, porque isso é muito importante para o YouTube entender que esse canal é relevante, cara, e ele precisa entregar para mais pessoas, belezeira? Galera, então hoje, vamos já partir para um assunto bem forte do Enem, que é como ganhar mais nota. E isso não é lorota, tá? Eu quero trazer uma informação para você. Se eu perguntar hoje, qual é a competência do Enem que o brasileiro mais vai bem? E eu estou falando de média, obviamente, nacional, né? Pegando a média nacional, qual é a competência que o brasileiro mais vai bem? Quando eu falo de competência, estou falando de competência 1, 2, 3, 4, 5, tá? Competência 1 é gramática, competência 2 é... Você já deve saber isso, tá? Não vou nem ficar falando o nome de cada um, porque, cara, se você não sabe isso, pelo amor de Deus, procura aqui no meu canal para você entender melhor sobre isso. Mas vamos lá. Pensa então, qual é a melhor competência aí que o brasileiro vai? A resposta é gramática, cara. Nos últimos anos, tá? Na verdade faz muito tempo, é a gramática que os brasileiros vão melhor. A média ali acaba ficando em 160, uma nota muito boa. Eu tô falando de média, não tô falando que não tem ninguém que tira 200. Não, a galera tira 200. Só que por que eu tô dizendo essa informação para você? Por que eu tô trazendo isso? Porque muitas vezes quando a gente fala, qual é a melhor média, muita gente tem medo de gramática. Né? Nossa, é impossível ir bem em gramática. Não. É onde a galera já vai bem por natureza. O que eu quero dizer, se é uma média nacional, significa que a maioria das pessoas elas já vão bem nisso. Ou seja, não é ali que você tem que ficar se matando de estudar, tá? Agora, vamos lá. Qual é a pior competência? Pensando que a gente está num vídeo de que eu quero te entregar mais nota. Pensa aí, qual é a pior competência? Onde o brasileiro vai lá, arregaça, tá tudo cagado, né? Hein? Vai, pensa aí. É a competência número 5, tá? Olha só. Lembrando que cada competência vai de 0 a 200, tá? A média nacional, tá? A média nacional na competência 5 fica em 80 pontos. Então, a primeira forma da gente se destacar, tá? É indo bem na competência número 5, beleza? Então eu vou começar por isso, depois tem uma outra parte para destravar sua nota, porque você deve estar pensando às vezes assim, professor, tá, mas eu já vou bem na competência 5, eu já tiro ali meus 160, tiro meus 200, beleza, palmas para você, tá, mas eu tenho mais uma entrega depois. Agora, pensando que esse vídeo é feito para a galera do Brasil, vamos lá entender então como melhorar essa média aí nacional. Vem comigo pro iPad já. Galera, a competência número 5, ela vai analisar então a proposta de intervenção. Lembrando que a proposta de intervenção, ela no Enem, ela não fala que tem que estar no último parágrafo, mas por uma questão de praticidade e até por uma questão de progressão textual muito mais fácil, tá? Nós recomendamos que apareça no último parágrafo. Mas só para dizer para você que a avaliação do Enem é muito redondinha. Se o aluno ali, ele coloca, e muitas vezes os caras colocam sem querer uma proposta de intervenção lá no, sei lá, num terceiro, num segundo parágrafo, o corretor ele é obrigado a contabilizar isso, beleza? Só para te dizer isso em nível de informação, tá? Agora vamos lá. Competência 5, então, vai avaliar a proposta de intervenção. Nós temos 5 coisas que nós procuramos na redação. Uma é a ação, ou seja, realmente aquilo que você vai propor para diminuir, amenizar o problema que está sendo discutido. Toda ação ela vai ter que ser feita lá por um ou mais de um agente, tá? Eu tenho um agente. Eu preciso ter uma finalidade. Para que eu estou fazendo essa ação, gente? Eu quero fazer essa ação para quê? Eu tenho um modo ou meio, beleza? E aí, o último é o detalhamento. O que é o detalhamento? Eu vou detalhar um dos itens anteriores, qualquer um deles, beleza? Então, olha só, eu disse que a média nacional é 80. Perceba que eu tenho, ação, agente, finalidade, modo meio, detalhamento. Eu tenho 5 coisas. Cada um aqui vale o quê? Cada um vale os 40 pontos. Então, por exemplo, se eu tenho uma coisa só, eu tenho 40. Se eu tenho 2 coisas, eu tenho 80. Se eu tenho mais uma coisa que vai dar um 3,
elementos, eu tenho 120. Se eu tenho mais um, eu tenho 160. Se eu tenho todas, eu tenho 200. Não significa que tem que ser nessa ordem, eu estou falando de elementos, tá? Se eu tenho um elemento 40, se eu tenho dois 80, não importa qual, beleza? Então eu vou até apagar aqui só para ninguém confundir e achar que eu tenho que ter nessa ordem exatamente. Bom, sabendo disso, se a média nacional é 80 pontos, significa que o brasileiro normalmente ele usa apenas 2 itens. Sei lá, a ação e o agente, ou o agente e a finalidade. Perdão, a ação e a finalidade. Tá? A ação ela vai ter que existir, por causa da proposta de intervenção. A ação e a finalidade, a ação e o modo, beleza? Então, o brasileiro normalmente ele só acerta 2 itens. Agora, não é difícil fazer isso. Tem várias receitas de como você constrói esse parágrafo. Eu vou apresentar nesse momento a minha receita, tá? Então, se liga só no que eu vou te mostrar agora. Então, você pode fazer, por exemplo, assim, ó. Você vai começar com o portanto, tá? Bonitinho. Vai colocar uma vírgula e aí você vai usar a expressão a fim de. Portanto, a fim de. E aqui nesse espaço você vai colocar a sua finalidade. E essa finalidade relacionada a quê? Relacionado ao tema. Então, portanto, a fim de combater a obesidade infantil. Portanto, a fim de diminuir a violência doméstica no Brasil. É isso, tá? Então, portanto, a fim de, e aí coloca a ideia geral do tema. Aí, coloca uma vírgula, aí faz o seguinte, coloca a, vai escolher, e aí você vai colocar para mim o agente, tá? Coloca para mim o agente. Opa, já temos 2 itens, tá? Aí agora vem uma sacada legal. Você vai colocar uma outra vírgula e agora você vai detalhar o agente. Como eu disse, detalhamento pode ser de qualquer um, mas eu recomendo que você detalhe o agente porque é mais fácil. Então, portanto, a fim de diminuir a violência doméstica, o governo federal, e aí você vai detalhar. Principal agente capaz de colocar uma ação em prática, o principal agente para resolver essa situação ou para amenizar essa situação, é isso. Portanto, o Ministério da Educação, tá? Responsável pelo ensino e aprendizagem no Brasil. É isso, é detalhar. É algo bem simples. Tanto que essa parada que eu dei para vocês de exemplo, que eu falei assim, ó, principal agente para desenvolver uma ação, o principal agente para, sei lá, desenvolver uma ação, tá? Não tem problema nenhum colocar esse principal agente para tal coisa, porque esse exemplo que eu estou dando foi retirado exatamente da cartilha de treinamento de corretores. Tá? Então fique ligado em relação a isso. Não detalhar não precisa ser algo muito fantástico. Na verdade, você vai desenvolver uma explicaçãozinha ali entre vírgulas sobre o seu agente. Detalhou o seu agente, o que você precisa agora? Colocar uma ação. O que é que esse governo vai fazer? O que é que o Ministério da Educação vai fazer? O que é que o Ministério da Saúde vai fazer? Depende. O que seu agente vai fazer? Fez a ação, ponto final, meu titio. E aí você vai ter a finalidade, o agente, o detalhamento e a ação. Você vai ter 4 itens, meu filho. Agora você vai fazer o quê? Agora você vai colocar um modo ao meio. Vai ser letra maiúscula na mesma linha. Eu recomendo que, por exemplo, você pode começar assim, ó. Essa ação, ou se você já usou a palavra ação no detalhamento, você coloca isso poderá acontecer, ou deverá acontecer, ou deve acontecer, por meio de. E aí você vai colocar para mim qual é o modo ou meio. E aí fechou as 5 coisas. Fechou as 5 coisas. E aí você pode colocar um ponto final aqui. Acabou, você colocou os 5 itens e já era. Se você quiser desenvolver um pouco mais, você pode trazer, que fica bem legal para o seu projeto de texto, você pode trazer o quê? Um complemento de finalidade, por exemplo assim, ó. Isso pode acontecer por meio de, aí você explica como que a ação vai acontecer, e para fechar você coloca com o objetivo de. Aí você coloca algo relacionado ao A1 e algo relacionado ao seu A2. Seu argumento 1, seu argumento 2. E ponto final. E aí você reforça a finalidade aí, alinhando toda a sua conclusão, toda a sua proposta de intervenção a ficar alinhada com o seu projeto de texto todo, tá? Então essa é uma ideia para você já aumentar a sua nota na proposta de intervenção e, consequentemente, na redação toda do Enem, tendo em vista que a média nacional só acerta 2 elementos, ficando nos 80 pontos. Outra forma agora de você aumentar a sua nota é a seguinte, ó, se liga aqui, vou até abrir um outro quadrinho aqui pra gente. Outra forma de você melhorar a sua nota é pensando lá na competência 2. Pensar na competência 2 é pensar
no tema, se você está acertando o tema, é pensar na estrutura da sua redação. Mas isso a maioria da galera acerta, tá? Estou falando de média nacional. A maioria das notas já passam essa parte do tema certinho e já acertam a estrutura da redação. Onde que é que nós diferenciamos os alunos da média nacional? É lá no final da nota. Eu tenho uma nota, por exemplo, 120, eu tenho a nota 160 e eu tenho a nota 200 pontos. Tudo bem? O que eu preciso para melhorar a nota? Que normalmente a galera fica em 120, tá? Quem fica com 120 pontos é ou porque usou os textos motivadores, ou porque tem um repertório sociocultural. O que é um repertório sociocultural? O repertório que você utiliza de um conhecimento seu, tá? A pessoa só fez um repertório que? Só fez um repertório que a gente chama de repertório legítimo, ou repertório legitimado. Tá? O que é um repertório legitimado? É um repertório legitimado por uma área do conhecimento. É quando você cita o nome de algum pensador, o nome de um sociólogo, o nome de um filme, o nome de uma série, o nome de um livro, o nome de um período histórico, um período literário. É isso. Isso é legitimado. Agora, olha o que está dando para você enxergar. Mesmo que você não use repertório sociocultural nenhum, se você usou só os textos motivadores, você consegue chegar em 120 pontos, sem copiar, obviamente. Então, a grande diferença, por isso que a galera fica muito travada aqui no 120, ó. Porque tá normal. Tiaguinho pode ter usado o repertório sociocultural e eu só usei o texto motivador e a gente fica com 120 pontos. O que vai separar realmente uma nota da outra é quando você usa um repertório sociocultural, ou seja, um conhecimento seu, e além de ser legitimado, além de ser legítimo, ele é também, eu tenho legítimo, e a segunda coisa que ele deve ser é pertinente ao tema. O que é fazer um repertório pertinente ao tema? É quando, no meio do meu repertório, enquanto eu escrevo algo da filosofia, da sociologia, ou algo sobre a série, enfim, quando eu escrevo meu repertório, no meio do meu repertório, eu tenho palavras relacionadas ao tema. Não precisam ser sinônimos, mas tem que ser palavras relacionadas ao tema. Tá? Lembra quando teve um tema do Enem que falava de cinema? Então, se aquilo está falando de cinema, eu vou usar, por exemplo, palavras como cultura, lazer, entretenimento. Tá? Eu preciso trazer essas outras palavras. Salas, né, que tem a ver com salas de cinema. Eu preciso trazer essas palavras para dar pertinência. E aí, como que eu saio, então, do 160 para o 200? Como que eu aumento a minha nota? Ele tem que ser legítimo e pertinente e produtivo. O que é produtivo? Depois das linhas que eu escrevi meu repertório, o que é que eu vou produzir a partir dele? Tem gente que coloca lá, coloca um pensador, coloca, Bauman destaca que, tá, e acabou ali. Tá. O seu próximo período, ou seja, a sua próxima parte, que vai começar com letra maiúscula, na mesma linha, ela tem que ter a ver com o repertório que você escreveu antes. Você não pode simplesmente usar o repertório e depois do ponto final, a letra maiúscula, dali para frente, não tem nada a ver. Você precisa saber articular. E aí você vai dar a produtividade, aumentando assim a sua nota. Fechou? Tomando cuidado com essas duas partes, com a competência 2 que eu acabei de falar e com o começo que eu falei da competência 5, com certeza a sua nota vai aumentar e você vai sair dessa média nacional, dando aquela disparada, aquela alavancada realmente na sua nota do Enem. Maravilha? Fez sentido para você? Se fez, copie esse link, joga no seu Instagram, joga no grupo do WhatsApp, ajuda a divulgar o canal Português Fácil nesse período que é muito importante para mim. Eu conto muito com a sua ajuda para compartilhar esse vídeo, para marcar nos stories, para indicar mesmo o meu canal, o canal Português Fácil, o canal do Bura, para a galera de Enem também. Fechou? Vamos fortalecer aí. A gente já é bem forte no Enseja e agora vamos entrar forte aí também na família que vai fazer Enem. Maravilha? Deixa seu comentário aí para mim se você gostou desse vídeo, se você vai fazer o Enem, como é que tá a sua ansiedade. Tamo junto. E ó, essa semana tem mais vídeo de Enem. Quarta-feira a gente se vê também falando sobre Enem. Beijos, abraços, até mais. Tchau, 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 tchau. Valeu.